Olá a todos, meu nome é Jonathan Richards da Silva Sales. Eu vou apresentar um trabalho intitulado de Qualidade Visual do Cravo de Defunto cultivado sob estresse salino em substrato com hidrogel. Os autores do trabalho são Jonathan Richards da Silva Sales, Naara Johanna Gomes Souza, Claudivan Feitosa de Lacerda, Alain Bernardo de Oliveira Souza e Wembley Albertânio Rodrigues Câmara. Bom, vou falar um pouco sobre a irrigação, uma vez que essa técnica se torna primordial na região semiárida do Nordeste brasileiro, uma vez que essa região é caracterizada pela alta variabilidade espacial e temporal da precipitação pluviométrica e que em boa parte do ano ocorre uma escassez hídrica, uma vez que o balanço hídrico climatológico é negativo. Desta forma, surge a necessidade da utilização de águas com qualidade inferior na agricultura. Vale salientar que, entre os setores que dependem da irrigação, por pelo menos uma parte do ano, áreas de jardins e de paisagismo poderiam ser abastecidas com águas de qualidade inferior. No entanto, essas espécies paisagísticas e ornamentais, informações sobre a tolerância à salinidade das mesmas são bem escassas e esporádicas no meio científico. Desta forma, alguns autores salientam o efeito da salinidade em plantas ornamentais, cujo é dividido em três categorias: o efeito osmótico, que tem por dano a redução do consumo hídrico da cultura; o efeito tóxico, que é causado por íons potencialmente tóxicos, podendo ser o sódio e o cloreto; e o nutricional, que é ocasionado pelo desbalanço dos nutrientes na solução do solo. Vale salientar que, para as plantas ornamentais, é importante avaliar também o efeito na qualidade da planta, uma vez que os efeitos na qualidade das plantas ornamentais se referem principalmente ao aspecto visual, pois a beleza e a aquisição das plantas são critérios que devem ser levados em consideração pelo consumidor. Diante disso, a busca por estratégias de manejo que visam minimizar o efeito deletério da salinidade se torna bastante procurado. E uma dessas estratégias de manejo é o hidrogel. O hidrogel é um polímero hidroabsorvente que tem por objetivo reduzir a evaporação de água do solo, consequentemente favorecendo a maior umidade no substrato e, consequentemente, com a maior umidade, uma redução do teor de sais na zona radicular da cultura. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos do uso de águas salobras em substrato com hidrogel sobre a qualidade visual de plantas de cravo de defunto, Tagetes patula. O experimento foi conduzido na estação agrometeorológica pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará durante o período de setembro a novembro de 2020. O clima da região é caracterizado como um AW, cujo o mesmo é tropical chuvoso. Durante a condução do experimento, o sensor Datalogger foi acoplado ao ambiente protegido e aferiu as seguintes variáveis micrometeorológicas: a temperatura média de 25,2 graus Celsius e uma umidade relativa média de 63,5 graus, ou 63,5%. As mudas foram produzidas a partir de um substrato contendo arisco e humus de minhoca na proporção de 4:2, em que a condutividade elétrica do estado de saturação do substrato foi de 1,66 decisimes por metro. Para a produção das mudas, as mesmas foram irrigadas com água de 0,5 decisimes por metro. Desta forma, o delineamento experimental adotado foi o blocos ao acaso, disposto em esquema de parcelas subdivididas com 5 repetições. Primeiro, as parcelas foram caracterizadas por 7 níveis de condutividade elétrica da água de irrigação, sendo o S0 0,5 decisimes por metro, S1 1,0 decisimes por metro, S2 2,0 decisimes por metro, S3 3 decisimes por metro, S4 4 decisimes por metro, S5 5 decisimes por metro, S6 6 decisimes por metro, versus a presença e a ausência do hidrogel no substrato.
As condutividades elétricas da água de irrigação foram obtidas conforme a metodologia proposta por Rhodes e colaboradores em 2000, utilizando sais de cloreto de sódio, cloreto de cálcio desidratado e cloreto de magnésio hexaidratado, na proporção de 7:2:1. O método da irrigação utilizado foi o priscímetro do lisímetro de drenagem, utilizando uma fração de lixiviação de 0,15. Aos 60 dias, as plantas foram escolhidas de forma aleatória e submetidas à análise sensorial realizada na cantina da agronomia no campus PC da UFC, coletando-se a opinião de 100 jogadores não treinados, constituídos de alunos, professores e funcionários da UFC. Os jogadores deram nota de 1 a 9 quanto à aparência geral das flores e escolheram uma planta de sua preferência, de acordo com o método discriminativo, usando a escala hedônica com 9 pontos numéricos distintos, com limites variando de 1, desgostei extremamente, até 9, que é gostei extremamente, conforme a metodologia de Urenan e colaboradores em 1999. A identificação das amostras foi substituída por uma codificação com 3 números aleatórios, conforme a tabela 1, onde a gente tem a espécie, Tagetes spatula, e a gente tem a codificação e os seus respectivos tratamentos. S0, ausência, S1, ausência, S2, ausência, S3, ausência, S4, ausência, S5, ausência e S6, ausência do hidrogel. Da mesma forma, a gente tem os tratamentos salinos e o P significa presença do hidrogel. Vale salientar que o teste foi realizado por 100 pessoas, sendo 66% constituído por jogadores com idade entre 18 a 35 anos, 20% com idade de 36 a 55 anos e 14% com idade de 56 a 70 anos, dentre os quais 35 eram no sexo feminino e 65 do sexo masculino. Aqui é uma imagem ilustrativa que ressalta as plantas distribuídas e sendo analisadas sensorialmente. Na tabela 2, a gente pode observar o efeito significativo dos tratamentos analisados pelos 100 jogadores quanto ao cor, tamanho, a aparência geral de flores e folhas do cravo de defunto. Bom, tradicionalmente, os consumidores preferem plantas ornamentais com boa aparência geral, sendo esse resultado obtido no tratamento SOP, que significa 0,5 decicaimes com a presença do hidrogel. E esses resultados eles foram obtidos devido às maiores notas atribuídas quanto à cor, tamanho e aparência geral para as flores e também para as folhas. Vale ressaltar que as plantas pertencentes aos demais tratamentos receberam notas abaixo de 7, devido à coloração pouco atraente das folhas e menor número de flores, provocado pelo aumento da salinidade da água de irrigação. Esse resultado é um indicativo que a espécie Tagetes spatula deve ser irrigado com água de salinidade entre 0,5 e 3,0 decicimes por metro, podendo ser conduzido na presença ou ausência de hidrogel, mantendo a qualidade exigida pelos consumidores. Vale salientar que Neves e colaboradores em 2018, ao submeter a espécie Cataranthus roseus, boa noite, a diferentes salinidades da água de irrigação, 0, 2,5, 5, 7,5 e 10 decicimes por metro, e a duas frequências diferentes com aplicação de biofertilizante bovino, em condições de casa de vegetação, obtiveram análises qualitativas, que são análise sensorial, que a boa noite pode ser produzido com água de até 2,5 decicimes, sendo o tratamento preferido pelos consumidores. Como conclusão, o aumento dos níveis de condutividade elétrica da água de irrigação promoveu redução na qualidade visual das plantas de cravo de defunto. No entanto, com a presença do hidrogel no substrato, houve atenuação do estresse salino, sendo recomendada a utilização de CR de até 3 decicimes por metro na produção de multis desta espécie. Os autores agradecem ao CAPES e ao CNPq pelos recursos financeiros para a realização das pesquisas. Muito obrigado.